Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Conexão no Lar, um momento especial que temos todo domingo às 3 horas da tarde para cultuar e louvar o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Por isso, dedique o seu coração neste momento para aprender da palavra, refletir nos ensinamentos de Cristo e também louvar e glorificar o nosso Senhor através deste culto. Eu gostaria de iniciar esse momento com a leitura do texto de Colossenses capítulo 3, versículo 17. Que diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Os discípulos estavam cumprindo exatamente esta mesma missão. Algumas semanas temos aprendido sobre a formação e início da igreja e vimos como Cristo estipulou e ordenou uma missão para que os seus discípulos a cumprissem ao evangelizarem e a pregar um evangelho a todas as nações, por meio da capacitação do Espírito Santo. Por isso, que esse texto nos sirva de ensinamento e também de encorajamento, para que possamos nós cumprirmos a nossa missão de discípulos de Cristo, pregando o Evangelho a todas as nações, sendo capacitados pelo Espírito Santo, fazendo tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te louvarmos, de te adorarmos através deste culto. Que o Senhor, Pai, possa abençoar este momento, para que possamos, Pai, aprender da Tua palavra e colocar em prática os Teus ensinamentos, para que possamos, Pai, assumir a nossa responsabilidade na missão de pregar o Evangelho, assim como os discípulos fizeram, e que possamos, Pai, compreender que só podemos cumprir essa missão através da capacitação e da dependência no Espírito Santo. Deus, que o Senhor se agrade deste culto e que possamos, Pai, te louvar e te honrar com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos louvar ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas,
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, que nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. De longe ouvimos o amor e graça que nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode
Olá, meus queridos irmãos e irmãs que acompanham Conexão no Lar, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, final de semana especial, nós estamos com a alegria de ter nosso querido pastor e mestre Itamir já em casa, se recuperando, mas hoje terei eu o privilégio de estar com você fazendo o estudo dessa semana, esta jornada abençoada pelo livro de Atos, que o nosso querido pastor Itamir iniciou no mês de março. E nesse primeiro domingo de abril, nós vamos dar seguimento agora já no capítulo número 3. E eu quero trazer aqui toda a minha satisfação por este momento que nos encontramos aos domingos à tarde no Conexão no Lar, quando estamos estudando com o pastor Itamir esse livro fantástico que é Atos dos Apóstolos, uma jornada pelo nascimento da igreja missionária, e assim o cumprimento da ordem do Senhor Jesus de sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A missão da igreja é a essência do livro de Atos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais de como sermos servos de Deus, instrumentos dele nesta missão de levar o evangelho a todas as nações. Porque esta missão não era reservada apenas para os primeiros discípulos, mas para todos que viessem a crer na mensagem da salvação. É muito interessante que enquanto nós estamos estudando o livro de Atos, eu, pastor Grava, tenho pregado também agora nos meses de março e abril sobre os milagres de Jesus a partir do Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos nos mostra um Jesus como Deus encarnado que veio para servir, o servo sofredor. E em um desses milagres, quando ele expulsa uma legião de demônios de um homem ali na região de Gadara, né, um gadareno, também em outros textos em Marcos chamado de Gerazeno, o Senhor Jesus então mostra para aquele homem que a sua missão era sair anunciando para os seus familiares e todos que o conheciam antes como aquele endemoniado, que agora ele era uma nova criatura, estava liberto, não é? E assim nós temos visto que o Senhor nos transforma a partir do seu evangelho para nós também sermos instrumentos dele para anunciar esta mesma mensagem a outras pessoas. E que bom saber que agora, aos domingos à tarde, você que acompanha fielmente aí o nosso Conexão no Lar, está aprendendo com o pastor e mestre Itamir também sobre como sermos instrumentos de Deus nessa missão. Então eu quero convidar você nesta tarde a estudarmos os primeiros 10 versículos do capítulo 3 de Atos, e o tema desta nossa mensagem é como sermos instrumentos de Deus. E Atos capítulo 3, dos versos 1 a 10, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Talvez na sua tradução esteja a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: ore para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Tremenda história de Pedro e João indo para o templo no momento importante da oração dos judeus à tarde, quando eles se reuniam ali para orar nesse horário, às 3 da tarde, e eles encontram então uma pessoa pedindo esmolas, diz o texto, um aleijado, uma pessoa com algum problema desde o seu nascimento, um problema congênito que o impedia de ficar de pé. O texto aqui na NVI o chama de aleijado, talvez um paralítico, em alguns outros textos chama de coxo, mas uma pessoa que certamente
não podia ficar de pé graças a esse problema. E este texto que nós acabamos de ler tem algumas lições importantes para nós enquanto estudamos o livro de Atos e a missão da igreja. E como introdução, é preciso nós aprendermos com Pedro e João um princípio importante aqui da nossa vida cristã, que diz que o verdadeiro cristianismo não é uma religião para ser vivida de forma individual, mas para ser vivida de forma coletiva. O cristianismo verdadeiro, meus irmãos, é uma religião que nós vivemos de maneira comunitária, junto uns aos outros. Não é para ser vivido de maneira individual, de maneira isolada, solitária, mas juntos, como uma família. Na nossa vida cristã, nós precisamos nos associar a outras pessoas, a viver junto, em parceria com outros homens e mulheres que igualmente temem ao Senhor. Também é preciso aprendermos com Pedro e João que esses companheiros estarão juntos conosco no serviço do Evangelho. Estarão juntos conosco na intercessão, na oração por outras pessoas, junto conosco. Eles partilharão dos mesmos alvos que Deus tem para nós, dos mesmos objetivos que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Juntos, em parceria, podemos alcançar mais facilmente esses mesmos alvos propostos pelo Senhor. Quando isso ocorre, como diz aqui nosso querido mestre, pastor Itamir, Deus é verdadeiramente glorificado. E algumas lições que nós aprendemos neste texto, que eu queria compartilhar com vocês aqui, lições que o próprio pastor Itamir compartilha também conosco. E o princípio que está por trás desta mensagem de Atos 3, versos 1 a 10, é que um cristão que deseja ser verdadeiramente um instrumento de Deus deve aproveitar todas as oportunidades. O apóstolo Paulo, mais à frente, ele fala isso em uma de suas cartas sobre a importância de remirmos o tempo. E remir o tempo significa justamente isso, aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Nós não podemos desperdiçar chances de sermos sal e luz na vida das pessoas. Esses versículos que nós acabamos de ler, os 10 versículos de Atos, capítulo 3, vão nos mostrar 5 maneiras diferentes como nós podemos ser usados por Deus. E a primeira maneira é termos uma vida de comunhão. Como diz os versos 1 e 2, diz assim o texto: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. O texto diz que mais ou menos às 3 horas da tarde, Pedro e João se dirigiram ao templo. Mesmo já convertidos, mesmo já salvos, mesmo já vivendo a vida comunitária nas igrejas, nos lares, como nós aprendemos em Atos 2, o texto mostra que Pedro e João ainda mantinham algumas práticas dos judeus, como a de orações coletivas que eram feitas no templo. Acredita-se que os judeus oravam 3 vezes ao dia, uma pela manhã, outra à tarde, que seria essa das 3 horas, e uma mais ao anoitecer, ali já ao final do dia. Essa prática, nós vimos no Antigo Testamento, vem desde a época de Davi, quando o texto da Bíblia diz que Davi orava 3 vezes ao dia, também Daniel orava 3 vezes ao dia. Alguns líderes judeus remontam isso mais além de Davi e Daniel. Eles falam dos líderes, dos seus patriarcas, quando Abraão os ensinou a orar pela manhã, Isaac os ensinou a orar pela tarde e Jacó ensinou o povo judeu a orar no anoitecer. Mas o importante é saber que Pedro e João mantinham essa prática de ir ao templo para participar das orações comunitárias. E ao chegar ali, eles encontram um homem aleijado de nascença sentado pedindo esmolas. Nós aprendemos aqui esta primeira lição de como sermos instrumentos de Deus. A primeira maneira de sermos instrumentos de Deus é vivermos em comunhão com o próprio Deus, como estava Pedro e João, através da oração que eles mantinham diariamente, mas também vivendo em comunhão uns com os outros. Atos capítulo 2,
O último estudo que nós tivemos com o pastor Itamir no domingo passado nos mostra exatamente isso, que a igreja, o início da igreja em Atos, estava vivendo em comunhão nos lares, nas casas, onde eles partiam pão, tinham tudo em comum, faziam as refeições juntos, e diz o texto que por causa desta comunhão, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, é preciso vivermos em comunhão. Neste tempo difícil que nós estamos vivendo, nunca foi tão necessária essa expressão de unidade da igreja. Pastor, como vivemos a unidade se nem podemos ir ao templo? Mas a prática da vida com Deus no templo era mais restrita ao povo do Antigo Testamento. Nós, os cristãos, já descobrimos que é possível estar com Deus em qualquer lugar. Nós não precisamos mais do templo como centro da nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus pode ser vivida em qualquer lugar, desde que nós tenhamos sido transformados pela presença de Jesus. É importante estarmos em comunhão. A tecnologia nos permite isso hoje. Eu aqui da minha casa, você aí na sua casa, acompanhando e juntos estudando a palavra de Deus, estamos em verdadeira comunhão. A segunda maneira que nós aprendemos como devemos ser usados por Deus é termos uma vida de compaixão uns pelos outros. E foi isso que Pedro e João demonstraram nos versículos 3, 4 e 5. O texto diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, para o aleijado, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. É interessante que quando Pedro e João entram no templo, aquele homem fez o que ele fazia praticamente todos os dias com todas as pessoas que passavam ali. Ele pede uma ajuda. E Pedro e João então olham para eles e pede que ele olhe diretamente para eles, para que Pedro então pudesse anunciar algo muito mais importante do que dar a eles simplesmente uma esmola. O importante desse texto é ver como Pedro dá atenção àquele homem. Enquanto muitos passavam por ele naquele momento, e durante todos os dias, e sequer olhavam para aquele homem pedindo esmola, Pedro e João param para dar atenção. A mesma atenção que nós, pela graça de Deus como igreja, temos dado às pessoas da nossa igreja e da nossa comunidade desde o início dessa pandemia. Neste domingo, nos cultos da nossa igreja, culto de ceia e culto também da ressurreição, nós ouvimos o pastor Grava dizer como nossa igreja tem distribuído e abençoado pessoas através das ofertas do MAS, o nosso Ministério de Ação Social. Chegamos à marca de mais de 19 toneladas de alimentos, produtos de higiene e de limpeza já distribuídos pela nossa igreja. Estamos buscando, dentro dos nossos limites e condições, dar atenção para as pessoas que sofrem ao nosso redor. Assim como fez Pedro e João, que tiveram um olhar de compaixão. O mesmo olhar que teve Jesus em Mateus 9, diz o texto, quando ele viu aquela multidão de pessoas que o seguia, e diz o texto que Jesus sentiu compaixão, porque para ele, aquelas pessoas pareciam como ovelhas sem pastor. A compaixão descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 9, significa no grego, no original, dor nas entranhas. Jesus sentiu dor ao ver aquelas pessoas como elas estavam, porque pareciam ovelhas sem pastor. Eu e você também precisamos, se queremos ser verdadeiros instrumentos de Deus, a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor sofrendo com um olhar de compaixão, com o mesmo sentimento que Jesus sentiu e que Pedro e João também sentiram por aquele aleijado. Terceira maneira de sermos usados por Deus é termos uma consciência dos nossos limites, de quem somos nós e de quem é o Senhor. O texto lá no versículo 6 diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O texto diz que Pedro tinha completa consciência de quem ele era e do que ele possuía. Tanto ele como João talvez não tivessem dinheiro algum ali, ou pouco dinheiro,
mas aquilo também não seria suficiente para resolver o problema daquele homem, porque seria uma oferta paliativa, uma esmola a mais, e amanhã, no dia seguinte, ele novamente precisaria receber alguma coisa. Pedro e João, então, sabendo dos seus limites como pessoa e sabendo que aquele homem verdadeiramente precisava, ele então apresenta Jesus Cristo. E isso é importante para que eu e você também saibamos que nós temos limites em nossas condições. Nós somos pessoas limitadas, que precisamos reconhecer que aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que nós temos. A pessoa de Jesus Cristo é maior do que qualquer oferta, do que qualquer posse, do que qualquer coisa que eu e você possamos ter naquele momento em nossas mãos. Jesus Cristo era a melhor oferta que Pedro e João podiam entregar para aquele homem naquele momento. E essa consciência de que o poder está em Deus é muito importante para quem deseja ser um instrumento do Senhor no seu dia a dia. A quarta maneira de sermos usados por Deus, descrita ali no versículo 7, é termos um compromisso com essas pessoas mais vulneráveis, com esses que são os debilitados, aqueles que são os deficientes dos nossos dias. O verso 7 diz assim: segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ora, meus irmãos, o texto poderia simplesmente terminar aqui dizendo que quando Pedro e João disseram em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande, o texto poderia terminar ali. Mas Lucas, o médico Lucas, escritor do livro de Atos, faz questão de mostrar que depois dessa declaração de fé e de autoridade do nome de Jesus Cristo, Pedro estende a mão àquele homem, e através da extensão da mão é que ele pode então ficar de pé sobre os seus pés pela primeira vez. Talvez isso pareça um simples detalhe aqui da palavra de Deus, mas eu queria que você pudesse comigo imaginar agora a sensação deste homem. O texto não fala qual era a sua idade, talvez um jovem entre 20 e 30 anos, talvez alguém de meia idade entre 30 e 40, talvez já uma pessoa acima dos 40, 50 anos. Mas o texto diz que ele estava naquela condição de aleijado desde a sua nascença, desde que nasceu. Era um problema congênito, uma pessoa que jamais ficou de pé, que a única maneira dele enxergar o mundo era sentado ali quando ele estava naquela posição ou carregado por outras pessoas. Imagine a alegria daquele homem ao ser colocado de pé pela primeira vez. Seus pés ainda não tinham sentido o peso do seu corpo. Foi preciso que Pedro estendesse a mão para que ele tivesse pela primeira vez em toda a sua vida a experiência de ficar de pé sobre os seus pés e seus tornozelos. É importante para nós também, como homens e mulheres de Deus, fazermos isso na nossa vida, estendermos as mãos aos mais vulneráveis. Em nossa igreja temos com alegria o Ministério Filhos do Silêncio, que atende surdos da nossa comunidade, mas queremos ir além, precisamos estender as mãos a outros mais vulneráveis. Agora, recentemente, começamos em nossa igreja um ministério de atendimento a mulheres e crianças vítimas de abuso. Quanto mais podemos fazer em nossa igreja, quanto mais poderemos fazer quando homens e mulheres se despertarem e nos procurarem nos corredores, como fizeram outros, e dizer: pastor, eu quero fazer algo por esta comunidade, eu quero fazer isto por este grupo de pessoas que sofrem em nossa sociedade. A minha oração como pastor dessa igreja é que o Senhor desperte dons, vocações, desperte chamados, desperte corações para ver e sentir as mazelas da nossa sociedade e assim se dispor a servir o Senhor. A quinta e última maneira que nós aprendemos de como sermos usados por Deus é vivermos uma vida prática do Evangelho integral. O Evangelho integral nos mostra que, mais do que palavras, precisamos anunciar e oferecer uma vida verdadeiramente diferente e transformada às pessoas. E é isso que Pedro e João fazem. A partir do verso 8, o texto diz: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Ora, meus irmãos, depois de anunciar o evangelho para aquele homem, dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande, depois de estender a sua mão e pedir para aquela pessoa segurar nela e ajudá-la a ficar de pé pela primeira vez, agora Pedro e João estavam vendo aquele homem e admirar todas as pessoas que o conheciam, porque passavam por aquela porta formosa, na entrada do templo, todos os dias, o vendo ali como um aleijado. Agora estavam vendo aquele homem saltando e pulando, dando glória a Deus pela sua transformação. Olha que alegria é ver quando uma pessoa encontra o verdadeiro evangelho, quando ela é limpa dos seus pecados, quando o seu interior é transformado pelo sangue de Jesus Cristo, mas quando a sua vida exterior também o é, como continuidade dessa transformação que o evangelho faz. Nosso evangelho precisa alcançar não apenas o coração, e principalmente o coração das pessoas, mas também alcançar o externo, alcançar o exterior, a nova vida, a pessoa que precisa de uma casa, a pessoa que precisa de um alimento, a pessoa que precisa e necessita de uma cura física ou emocional, como aconteceu na vida deste homem. Imagina a alegria de alguém que viveu aleijado desde o seu nascimento, agora pulando e saltando, mostrando para todo mundo que ele verdadeiramente tenha sido curado por Deus. Aqui o Senhor Jesus apresenta o Deus que deve ser adorado, como ele fez a mulher samaritana do lado do poço. Quando ela pergunta ao Senhor onde nós devemos adorar a Deus, aqui no nosso monte, em Samaria, ou lá em Jerusalém, onde se adora o Senhor, Deus então responde a ela, Jesus Cristo, dizendo: importa que aqueles que adorem a Deus o adorem em espírito e verdade. Da maneira como esse homem estava fazendo, adorando de maneira verdadeira. E assim nós também devemos pregar às multidões, pregar um evangelho integral, um evangelho que transforma o coração, mas também transforma a vida exterior da pessoa. E certamente, como aconteceu com aquele homem, pessoas transformadas pelo evangelho de Jesus Cristo no seu exterior causarão espanto e admiração na vida de todos que os conhecem. Para concluir, fica aqui algumas perguntas que o pastor Itamir traz para nós e que eu queria compartilhar com vocês nesta tarde. Perguntas que nos fazem termos uma reflexão sobre como estamos vivendo a nossa vida cristã. Porque como nós aprendemos no Evangelho de Marcos, meus irmãos, há algo mais importante, há algo ainda mais maravilhoso do que verdadeiramente encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. É quando descobrimos que, além de termos Jesus no nosso coração, podemos ser instrumentos, servos dele, para anunciar a sua mensagem aos outros. E esta primeira pergunta é justamente a que está aqui. Você tem vivido em comunhão com outras pessoas? Você tem irmãos e irmãs com quem você pode dizer: esses são a minha família em Cristo? Talvez o seu pequeno grupo, talvez alguém do ministério, talvez alguém que você sabe que nesse momento de pandemia pode contar com essa pessoa que faz o seu pastoreio virtual, está te acompanhando nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Você tem vivido verdadeira comunhão com alguém da nossa igreja, com outro irmão e irmã na fé em Cristo? Segunda pergunta para a nossa reflexão: você tem dado liberdade para que outros irmãos se envolvam com você nesse ministério que Deus lhe deu de servir ao Senhor, neste dom, nesta oportunidade de descobrir como ser instrumento de Deus? Você tem permitido que outras pessoas façam parte com você desse ministério? Terceira pergunta para a nossa reflexão: você tem estado sensível para os chamados deficientes do nosso tempo? Você tem estado aberto, atento àqueles que são os mais vulneráveis em nossa sociedade? Os seus olhos e ouvidos estão atentos para os pedidos de socorro e de esmola, como aconteceu com Pedro e João? E por último, você tem dado abertura para que Deus use você
da maneira como Ele deseja. E assim também anunciar esse evangelho integral para pessoas que precisam descobrir que há um Deus que deseja salvar e transformar o seu coração, mas também como resultado disso, dar a eles uma vida digna, uma vida transformada, para que eles também saiam pelas ruas saltando e pulando de alegria, testemunhando que verdadeiramente Deus transforma. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima semana. Que bênção essa palavra! Fiquemos agora com o nosso momento de intercessão. Vamos orar por aqueles que estão enfermos e internados nesta semana. Oremos também pelos familiares dessas pessoas, para que Deus conforte e cuide do coração delas. Vamos orar? Senhor Deus, colocamos diante do Senhor a vida de todas essas pessoas, Pai. Colocamos diante do Senhor a saúde daqueles que estão enfermos e internados, para que o Senhor, Pai, possa estar restaurando a saúde, para que o Senhor, Pai, possa estar cuidando de acordo com a Tua vontade, recuperando cada uma dessas pessoas. Colocamos, Pai, diante do Senhor a vida dos médicos que estão cuidando deles neste momento. Que o Senhor dê sabedoria e que, de acordo com a Tua vontade, Pai, milagres sejam operados. Colocamos, Pai, diante do Senhor também a vida dos familiares dos enfermos da nossa igreja. Te pedimos, Pai, que o Senhor cuide e pastoreie e dê refúgio ao coração destas pessoas. Confiamos, Pai, que quando lançamos diante de Ti as nossas ansiedades e preocupações, o Senhor nos devolve com a paz que excede todo o entendimento. Por isso, Pai, a nossa oração neste momento é que o Senhor inunde o coração de todas essas pessoas com a Tua paz e a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Fique agora com um louvor especial e até a semana que vem. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim
já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus.